Você desrespeita seu namorado, né? Porque você é boa nisso. Desrespeitar o seu namorado, falar com ele de qualquer jeito, porque sua família coloca aquela pressão que você tem que ser assim. Desrespeita suas amigas, briga, cancela as pessoas da sua vida, mas a sua família, não. Tudo começa quando você entende que a sua família, ela é importante na sua vida, com certeza. A sua família são pessoas que você ama, que você respeita, que você quer ter na sua vida. Mas a sua família te dá o devido respeito, assim como você respeita eles. Todas as pessoas. Então, o amor, ele começa com você se dando esse amor, esse carinho, essa não violência consigo mesmo. E depois você vai pro outro. E o amor é cuidado, é falar, é tentar, é mexer em lugares que incomodam mesmo. São conversas que incomodam, que ninguém quer ter. Você acha que eu quero ter conversas desconfortáveis numa terapia de casal com meu namorado? Você acha que eu quero ter uma conversa desconfortável com meu pai? Com meu irmão mais velho? Com meu irmão mais novo? Não quero. Com a minha mãe, que é uma grande coisa que eu nunca conseguia ter conversas desconfortáveis com a minha mãe, porque eu tinha medo dela me atacar, dela me tratar mal. Eu tinha medo disso, mas que medo é esse? De onde vem esse medo? Ninguém manda em você. Você é adulto responsável pela sua vida. E você precisa começar a andar sozinho. Parar, sai desse andador. Sai dessa coisa que você precisa de uma mão para te acompanhar. Você tá vivo. Você tem uma vida, só uma. E nessa vida aqui, você precisa mudar a sua história. Você é o responsável pela sua própria história. Oi, tudo bem? Ixi, o quê? Tem 2 meses que eu não coloco a cara aqui. Muita coisa tem acontecido. Muita coisa boa e muita coisa ruim também, né? Só que o que eu aprendi nesses 2 meses é: apesar de a gente querer muito achar que temos superpoderes e que podemos cuidar dos outros, precisamos primeiramente cuidar da gente. Tudo começa pela gente. Você precisa cuidar da gente. É igual no avião. Eles sempre ensinam pra gente que quando você tem um filho, um bebê, e pra você colocar a máscara de oxigênio, sempre coloca a máscara primeiro em você e depois no seu filho. Eu fiz nesses meses, acabei colocando o oxigênio, a máscara de oxigênio nos outros e esqueci de colocar em mim. E esse é o maior erro que a gente pode cometer, porque se perder é mais fácil do que se achar. Porque se encontrar demanda tempo, demanda energia, sair da sua zona de conforto, se colocar em lugares e situações que são desconfortáveis para você se tornar a sua melhor versão. Eu falo muito aqui sobre como me tornei a minha melhor versão, como todo dia eu sou a minha melhor versão. Só que eu acho que eu meio que me coloquei num lugar em que eu esqueci um pouco de mim. Eu acho que eu foquei tanto no meu trabalho, na minha empresa que não para de crescer, que eu esqueci um pouco do mais importante, de mim. Só que você não precisa se culpar o tempo inteiro, se penalizar, porque eu esqueci de mim, porque eu não tomei, porque eu não fiz o certo por mim, porque eu não tava lá por mim quando eu precisei. Eu acho que tudo de ruim que acontece é para que tudo de bom venha acontecer, para você ver o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer para ser a sua melhor versão. E entender também que para ajudar os outros, sempre, sempre, leva isso como bordão de vida. Sempre que você quiser. Eu cortei a franja também. Sempre quando você quiser ajudar o outro, preste atenção se você tá se ajudando. Quando você tá violentando o outro, machucando o outro, é porque você já tá fazendo isso consigo mesmo. E esse é a nossa maior maldição. A gente foi ensinada a salvar todo mundo, né? Mulheres superprotetoras, mulheres que cuidam das pessoas, da casa, do marido, do trabalho. Mas e você?
Quem ensinou a cuidar de você? Ninguém me ensinou. Eu aprendi aqui no YouTube, que é a universidade, né? Eu aprendi aqui. E você precisa cuidar de você. Se colocar em primeiro lugar. Se priorizar. Se dar carinho, se dar amor. Mas assim, Marla, não é fácil pra mim. Tudo começa com as pequenas mudanças em que você vai escrever. Que você vai levantar da cama e você vai se levar a lugares que você nunca esteve antes. Você vai meditar. Você vai tentar se transformar na sua melhor versão, porque quando tudo desmoronar, pelo menos você ainda tem uma base. Você, o seu eu, ainda tá ali. Por você, te mostrando que não importa o que aconteça, estamos juntos. Protetor solar sempre é muito importante. Outra coisa, ó. Isso aqui já é um autocuidado. Não importa o que aconteça, todas as bases da minha vida estão muito bem organizadas, principalmente a comigo mesma. Como que tá o seu momento consigo mesma? Como que tá o seu julgamento sobre você? Como você se vê hoje? E como você pode mudar esse pensamento sobre você mesma, sabe? Você pode se levar a tantos lugares. Eu acho que a gente se perde nesse emaranhamento. Eu achei a minha vida toda que eu podia cuidar da minha família. Eu cresci achando que ser rica, famosa. Eu cresci tendo esse sonho, esse desejo de ser rica e famosa para tirar a minha família da pobreza. Para tirar a minha família de um cenário em que eu cresci e que eu me tirei, né? Graças a Deus. Só que eu cresci com essa responsabilidade de salvar a vida do outro. Sabe? Foi sempre assim. Sempre foi assim. Eu tenho que salvar o outro. Eu tenho que trabalhar muito duro para eu pagar para eu dar um carro pro meu irmão, para eu dar uma casa para minha mãe, para dar uma casa pro meu pai. Eu vejo o carro do ensinada que eu precisava salvar o outro, que eu precisava trabalhar muito para eu ser milionária logo, para eu mudar a vida das pessoas e a minha vida. E sobre mim, o que eu iria mudar para mim? E eu comecei a deixar de colocar as responsabilidades, você começa a deixar de colocar as responsabilidades dos outros pro outro, a sua responsabilidade, você que é responsável sobre a sua vida. Então a sua responsabilidade é sua. Não, você não pode jogar essa responsabilidade em cima do outro. Só que é difícil aprender. E eu cresci, eu tenho o esquema do emaranhamento. Então pesquisa aí o esquema do emaranhamento. Basicamente, quando você e a sua família acham que todos vocês são um só. Mas vocês não são um só. Vocês são indivíduos que nasceram da mesma família, têm o mesmo sangue, mas cada um responsável pela sua própria vida, tem as suas escolhas. E eu achava que eu nunca poderia ter a minha, que eu nunca poderia ir para lugar nenhum, que eu nunca simplesmente poderia pedir ajuda. Porque eu fui ensinada a nunca pedir ajuda, a ir atrás dela. Isso é bom por um lado, porque eu sou fiel aos compromissos que eu tenho comigo mesma, sou fiel a mim, sei o que eu quero, corro atrás dos meus sonhos, né? Mas você perde muito tempo, às vezes, vivendo pelo outro, tentando pelo outro, e acaba se fadigando e acaba ficando num lugar em que você não se reconhece. Então, nesses 2 meses longe daqui, eu consigo ver que se reconhecer é o seu maior presente, que se levar para casa, se colocar em situações em que você vai ter que se encarar sozinha, colocar em situações em que você vai sim desconfortar as pessoas, principalmente a sua família, porque você briga com qualquer pessoa, coloca qualquer pessoa no lugar dela, mas a sua família que é blindada. A sua família você trata como se, não, intocáveis, eu tenho que andar em ovos aqui, eu tenho que tomar cuidado. Não. A sua família são seres humanos também, que podem errar, que você pode falar, que você vai falar como você se sente, aonde você quer estar e que eles devem te respeitar. Eu achava que eu poderia desrespeitar todo mundo. E eu olhei pra mim, hoje eu vejo que eu desrespeitava qualquer pessoa. Poderia ter um relacionamento em que... Oi, tudo bem? Ixi, o quê? Tem 2 meses que eu não coloco a cara aqui. Muita coisa tem acontecido.
muita coisa boa e muita coisa ruim também, né? Só que o que eu aprendi nesses 2 meses apesar de a gente querer muito achar que temos superpoderes e que podemos cuidar dos outros, precisamos primeiramente cuidar da gente. Tudo começa pela gente. Você precisa cuidar da gente. É igual no avião. Eles sempre ensinam pra gente que quando você tem um filho, um bebê, e pra você colocar a máscara de oxigênio, sempre coloca a máscara primeiro em você e depois no seu filho. Eu fiz nesses meses, acabei colocando o oxigênio, a máscara de oxigênio nos outros e esqueci de colocar em mim. E esse é o maior erro que a gente pode cometer, porque se perder é mais fácil do que se achar. Porque se encontrar demanda tempo, demanda energia, sair da sua zona de conforto, se colocar em lugares e situações que são desconfortáveis para você se tornar a sua melhor versão. Eu falo muito aqui sobre como me tornei a minha melhor versão, como todo dia eu sou a minha melhor versão. Só que eu acho que eu meio que me coloquei num lugar em que eu esqueci um pouco de mim. Eu acho que eu foquei tanto no meu trabalho, na minha empresa que não para de crescer, que eu esqueci um pouco do mais importante, de mim. Só que você não precisa se culpar o tempo inteiro, se penalizar, porque eu esqueci de mim, porque eu não tomei, porque eu não fiz o certo por mim, porque eu não tava lá por mim quando eu precisei. Eu acho que tudo de ruim que acontece é para que tudo de bom venha acontecer, para você ver o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer para ser a sua melhor versão. E entender também que para ajudar os outros, sempre, sempre, leva isso como bordão de vida. Sempre que você quiser. Eu cortei a franja também. Sempre quando você quiser ajudar o outro, preste atenção se você tá se ajudando. Quando você tá violentando o outro, machucando o outro, é porque você já tá fazendo isso consigo mesmo. E esse é a nossa maior maldição. A gente foi ensinada a salvar todo mundo, né? Mulheres superprotetoras, mulheres que cuidam das pessoas, da casa, do marido, do trabalho. Mas e você? Quem ensinou a cuidar de você? Ninguém me ensinou. Eu aprendi aqui no YouTube, que é a universidade, né? Eu aprendi aqui. E você precisa cuidar de você. Se colocar em primeiro lugar, se priorizar, se dar carinho, se dar amor. Mas assim, Marla, não é fácil pra mim. Tudo começa com as pequenas mudanças em que você vai escrever, que você vai levantar da cama e você vai se levar a lugares que você nunca esteve antes. Você vai meditar. Você vai tentar se transformar na sua melhor versão, porque quando tudo desmoronar, pelo menos você ainda tem uma base. Você, o seu eu, ainda tá ali. Por você, te mostrando que não importa o que aconteça, estamos juntos. Protetor solar sempre é muito importante. Outra coisa, ó. Isso aqui já é um autocuidado. Não importa o que aconteça, todas as bases da minha vida estão muito bem organizadas, principalmente a comigo mesma. Como que tá o seu momento consigo mesma? Como que tá o seu julgamento sobre você? Como você se vê hoje? E como você pode mudar esse pensamento sobre você mesma, sabe? Você pode se levar a tantos lugares. Eu acho que a gente se perde nesse emaranhamento. Eu achei a minha vida toda que eu podia cuidar da minha família. Eu cresci achando que ser rica, famosa. Eu cresci tendo esse sonho, esse desejo de ser rica e famosa para tirar a minha família da pobreza. Para tirar a minha família de um cenário em que eu cresci e que eu me tirei, né? Graças a Deus. Só que eu cresci com essa responsabilidade de salvar a vida do outro. Sabe? Foi sempre assim. Sempre foi assim. Eu tenho que salvar o outro. Eu tenho que trabalhar muito duro para eu para eu dar um carro pro meu irmão, para eu dar uma casa para minha mãe, para dar uma casa pro meu pai. Eu vejo o carro do ensinada que eu precisava
salvar o outro. Que eu precisava trabalhar muito pra eu ser milionária logo, pra eu mudar a vida das pessoas. E a minha vida? E sobre mim? O que eu iria mudar pra mim? E eu comecei a deixar de colocar as responsabilidades. Você começa a deixar de colocar as responsabilidades dos outros pro outro. A sua responsabilidade, você que é responsável sobre a sua vida. Então a sua responsabilidade é sua. Não, você não pode jogar essa responsabilidade em cima do outro. Só que é difícil aprender. E eu cresci, eu tenho o esquema do emaranhamento. Então pesquisa aí o esquema do emaranhamento. Basicamente, quando você e a sua família acham que todos vocês são um só. Mas vocês não são um só. Vocês são indivíduos que nasceram da mesma família, têm o mesmo sangue, mas cada um responsável pela sua própria vida, tem as suas escolhas. E eu achava que eu nunca poderia ter a minha, que eu nunca poderia ir pra lugar nenhum, que eu nunca simplesmente poderia pedir ajuda. Porque eu fui ensinada a nunca pedir ajuda, a ir atrás dela. Isso é bom por um lado, porque eu sou fiel aos compromissos que eu tenho comigo mesma, sou fiel a mim, sei o que eu quero, corro atrás dos meus sonhos, né? Mas você perde muito tempo, às vezes, vivendo pelo outro, tentando pelo outro, e acaba se fadigando e acaba ficando num lugar em que você não se reconhece. Então, nesses 2 meses longe daqui, eu consigo ver que se reconhecer o seu maior presente, que se levar pra casa, se colocar em situações em que você vai ter que se encarar sozinha, colocar em situações em que você vai sim desconfortar as pessoas, principalmente a sua família, porque você briga com qualquer pessoa, coloca qualquer pessoa no lugar dela, mas a sua família que é blindada. A sua família você trata como se, não, intocáveis, eu tenho que andar em ovos aqui, eu tenho que tomar cuidado. Não. A sua família são seres humanos também, que podem errar, que você pode falar, que você vai falar como você se sente, aonde você quer estar e que eles devem te respeitar. Eu achava que eu poderia desrespeitar todo mundo. E eu olhei pra mim, hoje eu vejo que eu desrespeitava qualquer pessoa. Poderia ter um relacionamento em que você desrespeita seu namorado, né? Porque você é boa nisso. E desrespeitar o seu namorado, falar com ele de qualquer jeito, porque sua família coloca aquela pressão que você tem que ser assim. Desrespeita suas amigas, briga, cancela as pessoas da sua vida, mas a sua família, não. Tudo começa quando você entende que a sua família, ela é importante na sua vida, com certeza. A sua família são pessoas que você ama, que você respeita, que você quer ter na sua vida. Mas a sua família te dá o devido respeito, assim como você respeita eles. Todas as pessoas. Então, o amor, ele começa com você se dando esse amor, esse carinho, essa não violência consigo mesmo. E depois você vai pro outro. E o amor é cuidado, é falar, é tentar, é mexer em lugares que incomodam mesmo. São conversas que incomodam, que ninguém quer ter. Você acha que eu quero ter conversas desconfortáveis numa terapia de casal com meu namorado? Você acha que eu quero ter uma conversa desconfortável com meu pai? Com meu irmão mais velho? Com meu irmão mais novo? Não quero. Com a minha mãe, que é uma grande coisa que eu nunca conseguia ter conversas desconfortáveis com a minha mãe, porque eu tinha medo dela me atacar, dela me tratar mal. Eu tinha medo disso, mas que medo é esse? De onde vem esse medo? Ninguém manda em você. Você é adulto responsável pela sua vida. E você precisa começar a andar sozinho. Parar, sai desse andador. Sai dessa coisa que você precisa de uma mão para te acompanhar. Você tá vivo. Você tem uma vida, só uma. E nessa vida aqui, você precisa mudar a sua história. Você é o responsável pela sua própria história. Porque ele fez isso comigo, porque ela fez isso comigo. Mas o que você fez? Você precisa... Ah, porque ele me bateu, eu preciso bater de volta. Porque ele me machucou, porque ela me machucou, eu preciso machucar de volta.
precisa olhar pra dentro de você. Se olhar. Se reconectar com o seu eu. Entender quais são as suas maiores feridas, os seus esquemas. Tudo que representa a sua parte machucada. E tudo que representa o seu novo eu, né? Quem você quer ser. Não fica presa dentro de uma família. Não deixa essa família te prender. Não deixe que a sua família mande em você. Te fale o que você tem que fazer. Honre a sua família. Trabalhe. Seja uma mulher boa. Cuide de você. Isso é honrar. Honre seu pai e sua mãe. Mas jamais deixe de ser você. Ou viva pelo outro. Porque assim, eu tô te falando muito sério. Uma merda vai acontecer. Uma coisa muito ruim vai acontecer com você. E pode ter certeza que, como na minha vida, na sua vida, eu tenho certeza que muitas coisas difíceis acontecem. Coisas que estão fora do nosso controle, que a gente não consegue controlar. Mas a gente consegue se controlar.